Bom dia. Professor, o que significa para o momento atual do preço do petróleo essa decisão dos países produtores de congelar o nível de produção ao que eles realizaram em janeiro? Na verdade, o que está acontecendo, se há poucos anos atrás os preços do petróleo atingiam 120, 150 dólares o barril, hoje estamos com um cenário, grosso modo, de um petróleo a 30 dólares o barril. Então, essa reunião dos principais produtores de petróleo de congelar o nível de produção é justamente para evitar que os preços caiam ainda mais, já que esses países, em suas economias, dependem fortemente das receitas de petróleo. E parte da razão do porquê do petróleo está caindo tanto tem a ver desde, vamos dizer, com uma crise econômica mundial, com a questão da China, que para de crescer e para de pressionar preços, mas também muito importante um acordo recente entre o Irã e os Estados Unidos, que passa a reatar, vamos dizer, relações diplomáticas entre os dois países, o que permite o Irã voltar ao mercado e começar a produzir petróleo e vender petróleo também. Então, o medo dos grandes produtores era justamente isso, de novos países entrarem no mercado e encherem o mercado de petróleo novo, o que faria o preço do petróleo cair ainda mais. Então é como que é um seguro que os grandes produtores de petróleo estão fazendo para tentar manter os níveis de preço de petróleo nos níveis de hoje, que são muito baixos, mas que poderiam cair ainda mais. Para que não haja nenhuma confusão, esse acordo não é um acordo da OPEP, é um acordo da Arábia Saudita, Rússia, Catar e Venezuela, que são grandes produtores. E a informação que se tem é que o ministro do Petróleo da Venezuela tem uma reunião marcada amanhã em Teherã com os colegas do Iraque e do Irã, que aí sim, como o senhor estava falando, estão falando em aumentar a produção deles, já que agora estão aí liberados para comercialização, né? Essa que é a questão. Na verdade, historicamente, você sempre teve os maiores produtores da OPEP, que inclui, por exemplo, a Arábia Saudita, etc., a Venezuela. Esses eram os países que, quando o preço do petróleo começava a cair, eles cortavam produção justamente para manter os preços no nível minimamente aceitável para a OPEP. Entretanto, quer dizer, esses países um pouco se cansaram de sempre eles pagarem esse preço, quer dizer, de eles abrirem mão de produção e, como tal, abrirem mão de receita em prol de outros países da OPEP que muitas vezes não cumpriam as suas cotas. Então, a ideia agora justamente esses países estão declarando que eles vão congelar o seu nível de produção, o que significa que não vão aumentar, mas que também não vão diminuir, e a ideia justamente é tentar minimamente sustentar o preço do petróleo nesse nível, que não é o nível desejado por eles, mas eles temem que esse preço poderia ainda cair mais e, como tal, fazer ainda mais mal para as economias desses países que dependem tanto do petróleo. Professor, vamos ao que nos interessa. O nosso bolso, de que forma isso deve atingir? Muda muito no preço da gasolina no Brasil, aquela gasolina, aquele litro que a gente está pagando na bomba? Não, isso não afeta o bolso do brasileiro e é até bom que não afete mesmo, porque, na verdade, o que aconteceu durante anos recentes e parte da crise que a Petrobras vive hoje, quer dizer, a Petrobras hoje vive várias crises, mas parte da crise que ela vive é justamente a obrigação ou a obrigatoriedade que ela teve dada pelo governo brasileiro para que ela não elevasse o preço dos derivados no Brasil quando o preço do petróleo lá fora era muito alto. Então houve anos seguidos, os últimos 2 ou 3 anos, a Petrobras se via obrigada a importar petróleo a valores mais altos do que ela podia vender no Brasil. Então, em certo sentido, agora um pouco começa a ocorrer, isso em certo sentido dá um certo alívio à Petrobras, no sentido de ela poder importar um petróleo mais barato e finalmente poder vender esse petróleo, ou o derivado desse petróleo, a um nível mais alto do que ela compra, e com isso ela pode um pouco recompor os prejuízos que ela teve lá atrás. Então eu diria que isso provavelmente não irá impactar o consumidor e, novamente, quer dizer, para a economia brasileira, não é verdade que preços de petróleo baixos são bons, até porque também temos um setor importante, que é o setor sucroalcooleiro, que produz etanol, e também o Brasil não quer inviabilizar esse setor,
porque num segundo momento o preço do petróleo pode e deve subir e com isso você correria o risco de ter matado um setor da economia brasileira, que é o setor de produção de álcool. Agora, na verdade, também tem uma outra conta da Petrobras, né, que não é simplesmente a conta de valor do petróleo lá fora versus a política, né, de subsidiar o preço, né? É a conta que a gente tem que tapar o rombo de toda a corrupção na empresa, né? Isso também hoje faz com que o petróleo não tenha como no Brasil baixar o preço, né? Infelizmente, né? Na verdade, o rombo da Petrobras, quem está pagando é a própria Petrobras e é o próprio investidor da Petrobras. O governo brasileiro não coloca dinheiro na Petrobras. O risco que se corre, na verdade, é a Petrobras quebrar. E nesse caso, o grande perdedor será, os brasileiros que têm ações da Petrobras e principalmente o próprio governo brasileiro, que é o principal acionista da Petrobras. Então não interessa a ninguém a Petrobras quebrar, mas nesse momento, o Brasil não coloca dinheiro na Petrobras, até por isso que ela está passando por tantas dificuldades. Professor Roberto Schaefer, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa situação da presidente Dilma Rousseff estar tratando de uma nova regra no pré-sal. A presidente recuou, segundo interlocutores, já aceita mudar as regras para acabar, inclusive, com a exigência de que a Petrobras tenha fatia mínima de 30% nos campos de petróleo. Na verdade, quando isso é uma questão técnica complicada, mas eu vou simplificar, quando o Brasil, em 2007 e 2008, anunciou as grandes descobertas de petróleo no pré-sal, de fato o governo brasileiro optou por mudar o regime de concessão daqueles campos e passou a obrigar que qualquer produção de petróleo no pré-sal tivesse pelo menos 30% de participação da Petrobras. O que num primeiro momento parecia uma coisa boa para o Brasil e para a Petrobras, num segundo momento se mostrou um esforço além da capacidade de investimentos da própria Petrobras, já que os investimentos necessários eram vultuosos, superiores à capacidade da empresa, o que implicou em a empresa se endividar além do que ela deveria, o que começa a causar problemas para a empresa. Então, em certo sentido, esse recuo que o governo começa a falar agora já era um recuo falado ou defendido há muito tempo por vários especialistas, porque dizia que não era verdade, que era bom para a Petrobras estar envolvida em tudo. Quer dizer, uma empresa como a Petrobras deve poder ter o direito de decidir aonde ela quer e aonde ela não quer investir, e não ser, a priori, obrigada a investir em tudo e tudo ela não tem condição de fazer. Então, eu acho que é bem-vindo essa posição da presidente Dilma de repensar, vamos dizer, esse marco regulatório do pré-sal e, de fato, liberar a Petrobras para como qualquer empresa de petróleo, decidir o que é melhor para ela, já que a Petrobras é uma empresa e a Petrobras não pode, vamos dizer, passar a cumprir um papel que é do governo brasileiro e não de uma empresa que é, por exemplo, realizar problemas sociais, controlar a inflação, etc. Isso não é papel de uma empresa. Certo. Só para fechar, vem muita polêmica por aí nessa situação, né? Essa é uma situação que, como vai ter aí que mudar a lei no Congresso, não vai ser de forma pacífica que vai ser alterado isso, né? Pela sua experiência... Não, sem dúvida alguma. Assim como, vamos dizer, já foi polêmico quando você criou esse novo regime para os campos do pré-sal, da mesma maneira será polêmico o desfazer o que foi feito, até porque, novamente, o Congresso brasileiro hoje está vivendo um momento onde não obrigatoriamente os maiores interesses defendidos no Congresso são os maiores interesses do Brasil. Então, de fato, há questões partidárias, questões políticas que vão além, vamos dizer, do Brasil e que estão sendo discutidas. Então, de fato, eu concordo que não é claro se a presidente Dilma, se esse governo conseguirá desfazer uma coisa que ele mesmo, em algum momento, defendeu como a coisa mais certa do mundo. E não será difícil para partidos de oposição criticarem o governo de, eventualmente, o governo estar voltando atrás numa coisa que o governo defendia como sendo a verdade absoluta. As dificuldades aí que o próprio governo criou para ele no passado recente, agora se voltam aí contra o governo, né? Exatamente. Professor Roberto Schaefer, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, um excelente dia para vocês também.